Quero falar agora sobre o Corinthians, que precisa desesperadamente de dinheiro, até por isso a informação é espetacular. Existe a chance de o Corinthians faturar cerca de 72 milhões de reais com um ex-atleta, eu me refiro a Pedro, jogador formado na base do Corinthians e negociado com o Zenit naquela operação que garantiu a chegada de Yuri Alberto. Você vai lembrar dele, não é o Pedrinho que jogou no Shakhtar, entre outros. Esse Pedro, também conhecido como Pedrinho na base, um meio atacante extremamente promissor, camisa 10 das seleções brasileiras de base, se mudou para o Zenit, por lá vive grande fase, só 19 anos de idade, e virou alvo de uma proposta do Al Ittihad. Oferta que gira na casa dos 35 milhões de euros ou 221 milhões de reais. O Corinthians, quando o cedeu na troca pelo Yuri Alberto, ficou com direito a 30% do valor de uma venda futura. Diante desse cenário, asseguraria 66 milhões de reais. Como é clube formador, o Corinthians também tem direito a mais 2,5% do negócio, mais 5 milhões e meio de reais. Aí você soma 66 com mais 5,5 e chega a quase 72 milhões de reais. Grana que permitiria ao Corinthians zerar sua questão envolvendo o transfer ban com o Santos Laguna, resolver problemas imediatos do fluxo de caixa e pagar todas as pendências e os atrasos com Memphis Depay. Assim que tiver qualquer atualização sobre o tema, Pedro, prometo voltar aqui para contar para vocês, beleza? Bora fechar o vídeo com a principal informação do Corinthians dessa quarta-feira. O Timão pode não conseguir realizar ou se livrar do transfer ban até a próxima terça-feira. Por que eu cito a terça-feira? É a data final para a janela de inscrições de atletas. Se o Corinthians não conseguir se livrar daquela dívida de 41 milhões de reais contra o Santos Laguna até terça-feira, não vai adiantar nada avançar em relação à contratação de atletas, porque ele não vai ter autorização da FIFA para registrar esses jogadores. Conversei com duas fontes muito próximas ao presidente Osmar Stabile nessa quarta-feira e ambas asseguraram que é real o risco de o transfer ban seguir ativo mesmo na semana que vem. O Corinthians já fez 3 propostas diferentes ao Santos Laguna. A última delas com pagamento de 70% do valor à vista. O time mexicano não aceitou. A última esperança do Corinthians é recorrer à FIFA e a FIFA intermediar um acordo com o Santos Laguna. Algo como, pessoal, o Corinthians já chegou a 70%. Aceitem essa condição para que depois o Corinthians parcele o restante. O problema é que o time mexicano anda bem intransigente, especialmente porque alega que fez várias tentativas de comunicação com o presidente Augusto Melo e foi ignorado em todas. Só para completar, o Timão também andou cogitando a possibilidade de antecipação de receitas, mas já desistiu, por exemplo, de ficar com 57 milhões de reais via LFU. Essa grana dependeria de o Corinthians aceitar a prorrogação do contrato com a LFU, a Liga Forte União. O contrato atual termina em 2029, ele precisaria ir para 2030 por exigência da LFU e o Corinthians não aceitou os termos do contrato. Bora falar agora sobre o Corinthians, mais especificamente de Guinegão, atacante de só 18 anos de idade, que virou herói do Corinthians depois da vitória por 1-0 contra o Atlético Paranaense na noite dessa quarta-feira na Arena da Baixada. Foi do Guinegão o gol corintiano. Atleta que inclusive fez 3 gols nos últimos 3 jogos, já havia balançado as redes do Juventude e também do Vasco da Gama. Importante, o Guinegão ganha apenas 20 mil reais por mês. Aí você deve estar pensando, mas não é um salário ruim. Na realidade do futebol, especialmente para um clube como o Corinthians, cuja capacidade de faturamento gira na casa de 1 bilhão de reais por temporada, esses 20 mil reais são dinheiro de pinga. O grande problema é que quando você tem um salário baixo de um atleta, a multa rescisória no Brasil é baixa. Hoje, para tirar o Guinegão, bastam 40 milhões de reais. O torcedor do Corinthians não precisa se preocupar, até porque o Guinegão, que está desde os 9 anos de idade no Corinthians, não tem nenhuma intenção de trocar o Corinthians por um rival. Diretoria alvinegra, inclusive na última terça-feira, antes da viagem para Curitiba, já havia alinhado uma renovação de contrato com o Gui. O vínculo atual, que se encerra em dezembro de 27, vai passar a ter 5 anos de duração e vai permitir ao Guinegão um belo reajuste salarial que vai aumentar consideravelmente sua multa rescisória. E a preocupação em relação a esse novo contrato se justifica, até porque 2 times da Inglaterra já haviam sondado a situação do atleta de enorme potencial e que tem se mostrado alguém com personalidade. Uma das grandes dúvidas em relação a atletas formados na base é se caras que se destacam nas fileiras inferiores vão ter coragem e personalidade para jogar no time de cima, e o Guinegão tem deixado isso bem claro.
Só para completar o noticiário alvinegro, contar que Rodrigo Garro completou 16 partidas sem balançar as redes. É seu maior jejum com a camisa do Corinthians, se igualando ao da temporada passada de 2024. Já Memphis Depay, que voltou a jogar após 21 dias, entrou na reta final da partida e vai ser preparado agora para enfrentar o Palmeiras no domingo e também na partida de volta em 11 de setembro contra o Furacão. A nota triste do Corinthians nessa quarta-feira foi a lesão de Mateuzinho. Ele sentiu uma lesão muscular e deve desfalcar o Corinthians possivelmente no clássico de domingo contra o Palmeiras e também na partida de volta contra o Atlético Paranaense. O Corinthians não tem um reserva no restante do jogo contra o Furacão. A experiência se deu com o Félix Torres, que não deu conta do recado. Só para fechar de vez, registrar uma curiosidade, o Corinthians tem 5 jogos na Copa do Brasil dessa temporada. Sabe quantas vitórias? 5. 100% de aproveitamento, com 6 gols marcados e nenhum gol sofrido. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians, esse papo de que o Timão pode ter mais 4 reforços ainda na janela de inscrições que se encerra na próxima terça-feira. Vários setoristas do Corinthians têm trabalhado com essa informação de que o Fabinho Soldado quer mais 2 atacantes, um zagueiro e um lateral direito. Eu truco. Só para lembrar que nesse momento o Corinthians nem sequer pode inscrever atletas. Ele tenta há pelo menos 2 semanas resolver um impasse com o Santos Laguna de 41 milhões de reais. Essa dívida que impede o Corinthians de registrar novos atletas por causa de um transfer ban. Ainda que consiga resolver essa questão nas próximas horas, o Corinthians teria somente até a próxima terça-feira para acertar a contratação desses atletas e registrá-los no boletim informativo diário. Vale a lembrança de que em 8 meses de temporada o Corinthians só conseguiu contratar 2 jogadores, o Angeleri e o Vitinho. Quem vai me garantir que o Corinthians em menos de uma semana vai conseguir contratar outros 4 jogadores, fazer o pagamento desses atletas e ainda inscrevê-los? Posso assegurar que o Corinthians hoje busca pelo menos mais um atacante. Essa é a prioridade do diretor de futebol, Fabinho Soldado, e ele está bastante pressionado, correndo enorme risco de demissão, até por isso precisa mostrar serviço. Mas imaginar que 4 atletas possam chegar até a próxima terça-feira me parece bastante ousado. Caio César, que era um antigo alvo do Corinthians, não vai ficar no Al Hilal. Tem notícia importante, o Cruzeiro desistiu da contratação desse atleta, ou seja, o Corinthians tem caminho livre para fechar com um jogador que tem bastante qualidade, 21 anos de idade, seria certamente um candidato à condição de titular. Em relação a Vitor Sá, o Krasnodar segue irredutível sobre a pedida de 5 milhões de euros, o que torna o negócio bastante difícil. Zagueiro e lateral direito, Corinthians pensou em várias possibilidades, mas não conseguiu encontrar jogadores baratos. Já o Red Bull Bragantino não confirma interesse em Matheus Donelli, goleiro que está afastado do Corinthians há mais ou menos 1 mês e meio. O jogador foi sugerido ao Bragantino, que ficou de avaliar, mas não avançou. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Memphis Depay, que voltou a jogar pelo Corinthians depois de 21 jogos. Ele participou da vitória alvinegra por 1-0 contra o Atlético na Arena da Baixada, e foi justamente por causa do gramado na Arena da Baixada que o Memphis resolveu se posicionar em suas redes sociais. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, a grama artificial mata o jogo. Brasil, quando vocês vão ouvir os jogadores? Interrogação. Memphis não gostou da experiência. Bora falar agora sobre o Corinthians e a primeira providência do novo presidente alvinegro nessa segunda-feira. Osmar Stabile foi reeleito. Foi eleito, para ser mais preciso, né? E ele vai cumprir o mandato tampão, que seria de Augusto Melo, ou seja, fica na cadeira do 5º andar, lá no Parque São Jorge, até dezembro do ano que vem. Votação expressiva, cerca de 75% dos votos. O Stabile já estava há mais ou menos 2 meses como um presidente interino, enquanto o Augusto Melo aguardava pelo processo de impeachment. O Stabile deixou bem claro que sua primeira providência como presidente do Corinthians vai ser a mudança dos name rights do estádio. Dá uma olhada na frase do presidente. Tem 3 empresas interessadas e acredito que deva chegar mais uma. Estamos trabalhando para trazer um valor muito maior do que o atual. Esse valor atual é baixo. 15 milhões de reais, num acordo de 300 milhões por 20 anos. O Stabile completa. Foi bom lá atrás, mas passou. Não quero deixar promessas, mas deve acontecer. Se tiver mais outras empresas, acontecerá com um envelope fechado. É uma forma de dar tranquilidade para quem participa do processo. Quem der mais, leva. Desde que atenda os requisitos do Corinthians. A ideia do Corinthians é, a partir de setembro, criar essa concorrência
Por que setembro? Porque até agosto a multa rescisória, a multa para quebra do contrato com a Impera Pharma é de 180 milhões de reais. A partir de setembro, essa multa cai para 70 milhões. Os interessados já sabem da necessidade desse pagamento e se comprometeram a fazer a quitação para assumirem os name rights do estádio alvinegro. Se o Timão hoje fatura 15 milhões de reais por ano com os name rights, a expectativa é de que esse valor pelo menos ultrapasse 30 milhões de reais por temporada. Há quem garanta dentro do Corinthians que é possível chegar a até 50 milhões de reais pelos name rights. O que você pensa do tema? Já usa o espaço para comentários, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians com informação importante. O presidente Osmar Stabile, eleito nessa segunda-feira, está recuando nas tratativas com a LFU, a Liga Forte União. Há bastante tempo, o Corinthians havia procurado essa empresa para tentar o adiantamento de 57 milhões de reais, dinheiro fundamental para a quitação do transfer ban e também para o pagamento de dívidas já vencidas com gente do elenco, incluindo Memphis Depay. O Corinthians recorreria a esse empréstimo na LFU, garantindo 27 milhões de adiantamento da receita variável do brasileiro e outros 30 milhões em empréstimo com juros de CDI mais 3%. Só que, para emprestar e antecipar esses 57 milhões, a LFU exigiu que o Corinthians prorrogasse o contrato atual, que vence em 2029 para 2030. O Stabile pensou, repensou, conversou até com gente do Flamengo, que está de olho na venda dos direitos de transmissão apenas entre Flamengo e Corinthians, e o acordo não foi feito. O Corinthians não deve recorrer a esse dinheiro, embora precise urgentemente de grana. A gente chegou a contar para vocês que a dívida com o Santos Laguna pelo transfer ban de Félix Torres é de 41 milhões de reais e o time mexicano está absolutamente intransigente, só aceita fechar acordo para retirada do transfer ban em caso de pagamento à vista. Só para completar em relação ao Timão, Memphis Depay treinou normalmente nessa terça-feira e está confirmado na viagem para Curitiba, palco do confronto entre Corinthians e Atlético Paranaense nessa quartas de final da Copa do Brasil. Não se sabe se o Memphis começa como titular, até porque há preocupação com o gramado sintético para alguém que volta de lesão, mas alguns minutos em campo certamente ele ganhará. Já Héctor Hernández, o atacante espanhol afastado do elenco, deu uma entrevista ao jornal Marca para falar exatamente sobre seu afastamento, abre aspas, não houve justificativa nenhuma, mas no momento certo darei explicações de tudo o que aconteceu. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.